O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os 3 regimes mais comuns na separação dos bens são a comunhão universal, a comunhão parcial e a separação total de bens. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito da família, Karenina Moreno. Bom dia, Karenina. Olá, bom dia, Rádio Cidade, bom dia, ouvinte. Estou à sua disposição. Então, Karenina, qual a principal diferença entre esses regimes de bens? Bem, a principal diferença entre esses regimes de bens é justamente a autonomia patrimonial de cada um deles. O regime da separação de bens, um regime em que essa autonomia ela é mais ampla, porque cada um mantém a administração dos seus bens de forma isolada, diferentemente do que ocorre no regime da comunhão universal de bens, em que, como há uma comunicação de praticamente todos os bens, né, que são reunidos ao longo do relacionamento, essa autonomia ela fica mais limitada. Então, é necessário que haja sempre uma autorização do outro cônjuge para realizar qualquer disposição em relação a esses bens. Então, nós temos atualmente o regime da comunhão parcial de bens, o da comunhão universal de bens e da separação de bens, que pode ser obrigatória ou ela pode ser convencional. No regime da separação obrigatória de bens, ele é imposto por lei para determinadas situações. Já no regime da separação convencional de bens, ele já é de eleição do casal, que servem tanto para situações de união estável, como também de casamento. No entanto, o nosso regime oficial é o regime da comunhão parcial de bens. Este é o regime legal de bens no Brasil atualmente. Então, quem não realiza o pacto nupcial para adotar outro regime de bens, será aplicado o da comunhão parcial de bens, que é justamente o regime que prevê que todos os bens que são adquiridos de forma onerosa ao longo do relacionamento, eles são comunicáveis, eles são divididos no momento da partilha, por ocasião, por exemplo, de uma separação. Os bens anteriores ao relacionamento, ou os bens advindos de herança, de doação, o que a gente chama adquiridos a título gratuito, eles não entram nessa divisão. Então, basicamente, a diferença entre esses regimes de bens está justamente nessa ampliação ou restrição dessa divisão e da autonomia patrimonial de cada um deles. E, Karenina, é possível mudar o regime de bens durante o casamento? Sim, é possível. No entanto, é necessário que seja consensual, né? Ambos os cônjuges precisam estar de acordo com essa alteração, né? É um processo, então, consensual, que é ajuizado na vara de família. Tem um procedimento, claro, em que o juiz vai analisar também se a lei não existe também um risco de fraude a credores, então são ressalvados os direitos de credores nessa hipótese, e a lei prevê que haja uma motivação. No entanto, isso é visto hoje em dia com bastante flexibilidade, né? Então, são muitas vezes situações em que um dos cônjuges ao longo do casamento se vê numa situação em que vai ser necessário adquirir empréstimos, né? O que isso poderia comprometer o patrimônio da família, e então resolve adotar outro regime de bens. No entanto, realmente é necessário que haja a concordância de ambos. Não pode ser unilateral. Muito obrigada pela sua entrevista, Karenina. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a advogada especialista em direito da família, Karenina Moreno, que falou sobre os tipos e as diferenças dos regimes de separação de bens. Então, de acordo com a advogada, entre os principais regimes de separação de bens utilizados no Brasil, apenas no caso do regime de comunhão universal é que uma herança recebida por um dos cônjuges seria dividida para os dois. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.